Então, gente, pusemos os ambientes, agora vamos colocar os identificadores de portas e janelas. Então, a gente tem 3 categorias de elementos que a gente vai ter que identificar. As janelas, né? Então, todas as janelas, tem aqui na cozinha. Então, são as janelas, né? A categoria janelas. Tem as portas, né? Então tem as portas de vidro, tem essa porta que a gente criou, porta que eu quero, né? A porta da família que a gente criou, enfim, categoria portas. E temos essa janela aqui, ó, que é na verdade uma parede, mas ela faz a função de janela, né? É um grande pano de vidro. Isso aqui tudo que a gente chama, né? É uma parede para o Revit, então é uma categoria de parede, é o curtain wall, mas é uma janela, né? Para termos práticos, né? Em projeto a gente teria que indicar isso num quadro de esquadrias, fazer uma elevação e tal, identificar isso como sendo uma janela. Então tem um símbolo, os símbolos próprios para cada um deles. Eles são parecidos, mas vão mudar a categoria do elemento que ele vai identificar. Então aqui, ó, agora a gente vai para o menu anotar, e aí a gente vai identificar por categoria. Então, na hora que eu for identificar por categoria, ele vai identificar o elemento que eu estou pré-selecionando aqui, ó, não cliquei ainda. Na hora que eu clicar na janela, ele vai me pedir um identificador de janelas. Então, eu posso carregar esse identificador de janelas lá da biblioteca, que é o tag janelas. Está aqui o tag janelas, eu vou abrir. E aí ele vai colocar aqui, ó. Aí eu tenho algumas opções. Eu posso fazer essa linha de chamada, que ele vai fazer uma linha, né, conectando a janela ao símbolo. Eu não gosto muito dessa linha de chamada. Então eu prefiro assim, ó. Aí eu vou selecionar a janela. Se tiver com dificuldade, ele estiver pegando o que você não quer aí, ó, aí você chega perto e vai com o tab que ele pega a janela. Então aqui, né, a gente vai colocando os símbolos e depois a gente pode ir alterando esse número aqui. A gente vai dando o nome, né, J0, vou pôr X por enquanto aqui, ó. Eu vou ir dando os nomes e aí ele pode me avisar isso aqui, ó. Eu vou chamar aquela principal lá de J01, que é a maior zona, depois a gente começa com as outras. Bom, a ordem vocês podem fazer personalizada aí, a numeração. Mas ele me avisou aqui, ó, que eu estou alterando um parâmetro de tipo. Isso pode afetar muitos elementos. Tudo bem, ok, é isso mesmo que eu quero. Se eu tiver outras janelas iguais a essa, por exemplo, a vizinha aqui, que eu acho que é igual, está igual, né? Eu vou identificar ela aqui também, ó. Vou identificar a janela. Ele já vai com o código correto, J0X. Vamos chamar de J01 essa daqui mesmo. E aí vocês podem ir identificando cada janela. Tem uma ferramenta aqui também, ó, tem identificar por categoria e tem um identificar todos. E aí ele vai escolher os elementos que eu tenho, os tags que eu tenho, ó. E aí eu posso, por exemplo, selecionar aqui, ó, tag de janelas. E aí eu vou pegar, dar um OK. E aí eu vou selecionar. Como é que é? Eu acho que eu tenho que selecionar tudo primeiro. E aí eu vou lá em anotar, identificar todos. E eu vou marcar a opção que eu quero. Eu quero identificar só as janelas. Então eu vou colocar os identificadores de janelas. Vou aplicar. Ok. Deu certo? Deu certo, ó.
Essa janela está identificada. Essa janela está identificada. Então, todas as janelas estão com o seu respectivo tag. Eu posso mudar a orientação disso aqui, ó, apertando a tecla de espaço, ou mudando esse quadrinho aqui, ó, pode ser horizontal ou vertical, só tem essas duas opções. E eu posso ir dando os nomes, né, dando a sequência de numeração. Então, essa aqui é a J01, sei lá, essa daqui vai ser a J02. É só clicar no texto e editar, que ele está alterando um parâmetro do tipo. Quando eu edito o texto do identificador, eu estou alterando essa propriedade da janela aqui, ó, uma propriedade do tipo. Então, ela vai estar dentro do editor de tipo. Ele está usando esse parâmetro aqui, ó, marca de tipo. Esse J02 aqui foi o que eu escrevi aqui no identificador do tipo da janela. E aí é só ir dando números, dando os códigos, né, na sequência aí, vai criando uma sequência que depois a gente vai fazer um quadro de esquadrias. Então aqui, ó, vou botar paralelo à janela. Acho que aqui ficou duplicado. Então essa aqui é J04. E aí vou ir alternando todas elas aqui. A mesma coisa eu vou fazer para as portas. Então eu vou lá em anotar, identificar a categoria, seleciono uma porta, ele vai pedir o identificador, que ainda não está carregado. Então eu vou carregar lá da família que a gente baixou. Está lá o tag portas. Posso abrir. E aí ele vai identificar aqui a porta. E aí eu posso, da mesma forma, ir dando nome para as portas. T01. Ele vai sempre pedir esse aviso. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Depois que eu carreguei, eu posso selecionar tudo aqui, ó. Seleciona tudo. Seleciono tudo e vou lá em anotar, identificar todos. Agora eu vou pegar e marcar só a opção de portas. E aí eu aplico. Ok. Então todas as portas estão com o seu tag. Esse aqui provavelmente ficou duplicado, será? Não, não ficou não. E aí todas agora têm o identificador, ó. Eu só preciso agora pegar esse identificador, né, e editá-lo. Desloca do desenho, aqui tem uma soleira, então essa aqui vai ser a porta 02. Ele dá aquele aviso que está mudando o tipo, ó, e todas que são iguais, ele já modifica automaticamente. Ó, T02, na hora que eu mudei uma, todas as outras já ficaram automaticamente identificadas. Aí eu tenho que ver as que não estão identificadas. T04 e vai dando nomes aos bois. E ajustando a posição do símbolo aí para ficar claro no projeto. Então fizemos com as portas, com as janelas, né? Depois vocês confiram direitinho para ver se está tudo bacaninha aí, se não está embolado, por exemplo, aqui, ó, linha embolada no meio da soleira, então desloca o símbolo. Desloca o símbolo. E aí vocês vão identificando portas e janelas. E por fim vamos identificar esse curtain wall. Vou identificar o conjunto todo. A gente pode, né, dependendo da situação, nesse caso nós vamos identificar o conjunto todo. Eu vou identificar a categoria. Então o que eu quero pegar aqui, ó, observem essa linha tracejada e essa linha cruzando no final também tracejada. Isso é um indício de que eu estou selecionando a parede, né, a curtain wall inteira, a parede cortina toda
é que está sendo selecionada. Eu poderia pegar também aqui só um painel, por exemplo, a janela. Aí já seria um outro identificador. Então, tem situações que a gente pode querer identificar janela por janela ou o conjunto todo. Então, eu vou identificar por categoria o curtain wall inteiro. Aí ele vai me pedir um identificador de parede. Curtain wall é uma parede, é uma categoria parede. E aí eu vou usar aqui o tag curtain wall. Cadê? Tag curtain wall está aqui. E aí eu posiciono ele, né, ajusto. E aqui vou dar um nome também. Isso aqui, quantas janelas que a gente tem? Eu vou chamar isso de um grande janelão aqui. Então seria J01. Aqui eu já estou na 4, enfim. Aí tem que ver a numeração aí, qual que vai ser. Vamos pôr aqui em princípio J05. Então assim a gente identifica todas as esquadrias do projeto. Essa aqui não ficou identificada. Então eu posso identificar aqui, ó. Anotar, identificar a porta. E aí dá nome à porta P0, não sei mais em qual que eu parei. Aí vocês têm que ir conferindo aí uma sequência, cria uma sequência e vai conferindo a numeração. Então a gente colocou aqui agora todos esses símbolos de identificação que vão ser a referência para depois a gente fazer uma tabela para 4 esquadrias. Vou fazer isso depois.